Tem existido um sentimento muito comum entre as pessoas, que é um medo de estar ficando para trás por conta do rápido desenvolvimento da inteligência artificial. Então, às vezes é uma pessoa que já trabalha no digital, às vezes é uma pessoa que tem outras profissões, pode ser um advogado, pode ser um médico, e ver esse desenvolvimento da inteligência artificial cada vez mais rápido, novas ferramentas surgindo o tempo todo mundo falando sobre isso, das transformações que está trazendo, de um mundo novo que vai surgir, além do medo de você próprio perder a sua utilidade, vamos dizer assim, ter o seu trabalho, o seu emprego substituído por uma inteligência artificial. E a gente fica esse medo, meu Deus, eu tenho que correr atrás disso. Mas é muita coisa, parece que você já está para trás, porque né, esse desenvolvimento já começou e está só acelerado. E o fato de você sentir que está ficando cada vez mais para trás gera uma espécie de bloqueio que te impede de começar a se atualizar sobre isso, porque tipo, é tanta coisa. Que tempo que eu vou arranjar para me atualizar sobre tudo isso? Eu estou para trás mesmo, não sei o que fazer. Pronto, se esse é o seu sentimento, a primeira coisa que eu tenho que te dizer é calma, você não está para trás. O que está acontecendo é que você está sendo vítima do hype. O hype é uma coisa extremamente perigosa, né? Temos que ter cuidado. Porque o que é que acontece? Sim, a inteligência artificial ela está se desenvolvendo cada vez mais rápido. Isso está acontecendo. Mas ela ainda está numa fase de maturação. Então a ferramenta ela não está madura ainda. O que que acontece? Pelo fato dela não estar madura ainda, muita coisa que você aprende agora já não tem função nenhuma daqui a alguns meses, porque já veio um novo desenvolvimento que, sabe, tornou isso aqui obsoleto. Eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei a estudar sobre inteligência artificial, lá no lançamento do ChatGPT, eu aprendi que para você fazer um prompt, ou seja, para você fazer um pedido para um ChatGPT ou para qualquer ferramenta de inteligência artificial, você precisaria ser o mais detalhado possível. Então, detalhar ali muito bem o contexto, os detalhes de tudo que você queria, o passo a passo que a ferramenta de inteligência artificial deveria seguir para chegar na resposta que você queria, inclusive usando alguns métodos de engenharia de prompt, como a criação de cadeias de pensamento e árvores de pensamentos, né? Os famosos C ou T e T ou T. São duas metodologias de criação de prompt que você leva a ferramenta de inteligência artificial ou a seguir uma cadeia de pensamentos ou uma árvore de pensamentos. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, até porque qual é o ponto? Isso se tornou obsoleto. Quando eu comecei a estudar engenharia de prompt, eu fiquei, nossa, tenho que entender isso, cadeia de pensamentos, árvore de pensamentos. Estudei, me dediquei, entendi, aprendi a fazer o prompt com isso e agora não me serve mais de nada. Por quê? Porque esses dois exemplos que eu estou dando, né, de cadeia de pensamentos e árvore de pensamentos, eram técnicas que serviam para os modelos mais antigos, então ali para o chat GPT 3.5, chat GPT 4, porque eles ainda não estavam num nível de desenvolvimento muito alto. Só que agora, depois que foram lançadas as ferramentas de pesquisa profunda, as ferramentas de raciocínio mesmo, que são novas ferramentas, né? Por exemplo, pensando apenas na OpenAI, né? Que existem várias empresas de inteligência artificial, mas para não ficar dando todos os exemplos de todas, vamos dar só os exemplos da OpenAI. Então tem o ChatGPT ali 4o, por exemplo, que foi a versão que se consolidou mais nos últimos tempos, como um chat de conversação.
Mas aí você tem também os modelos O1 e os modelos O3, que são de raciocínio. E também o Deep Research, que são o modelo de pesquisa profunda. Então, tanto os modelos de pensamento quanto os modelos de pesquisa profunda, e mesmo os modelos mais básicos que também se desenvolveram, eles já sabem fazer a cadeia de pensamento e a árvore de pensamento. Eles já fazem isso sozinhos. O que acontece? Esses novos modelos, se você acaba sendo muito detalhista e querer dizer demais o que a inteligência artificial tem que fazer, você vai acabar atrapalhando o potencial dela, porque ela é uma ferramenta muito desenvolvida. Então, ela para muitas tarefas, ela vai saber raciocinar melhor do que você. Então, assim, quem você pensa que é para dizer o que a inteligência artificial tem que fazer ou como ela tem que chegar no resultado que você quer, certo? Então, esse é só um exemplo de um aprendizado que há uns meses atrás era extremamente importante, uma técnica de engenharia de prompt extremamente importante e que hoje não serve para mais nada. E assim vai continuar sendo. Hoje tem muita gente, eu inclusive, que produz o quê? Automações. Automações usando ferramentas de inteligência artificial. Então a gente usa ferramentas como Make, N8N e as APIs para ir conectando as diferentes ferramentas para criar um agente. Então eu crio um GPT ali utilizando o chat GPT, por exemplo. Aí eu, através de uma API, né, que é uma maneira de comunicar diferentes ferramentas. Também não vou entrar em contato sobre isso. Mas eu só estou querendo mostrar o quanto hoje é ainda trabalhoso, né, criar um agente, né? Aí com essas APIs, por exemplo, você precisa conectar o chat GPT no WhatsApp para ele poder ali atender alguém no WhatsApp, por exemplo. Com a outra API, você conecta, por exemplo, com o Google Agenda, para ele ser capaz de agendar reuniões, marcar, desmarcar. E aí você tem todo um trabalho, você aprende todo o processo de como criar uma automação, como criar um agente de inteligência artificial para poder entregar isso, por exemplo, para as empresas, e as empresas, né, investem nisso. Mas o que acontece? Os agentes, cada vez mais, eles vão chegar prontos, né? Então, recentemente, foi lançado, por exemplo, o modelo Manus da China, que eu não vou falar muito sobre ele, até para ser bem sincero, eu não conheço completamente sobre ele, porque o acesso a ele ainda não está liberado. Então, normalmente, quando eu vou pesquisar sobre alguma ferramenta, eu gosto de estudar e já ir para a prática. Então, se eu não posso ir para a prática ainda, eu nem estudo, eu nem mexo muito para não, né, para não desperdiçar pensamento e não deixar ali um aprendizado, né, passado o prazo de validade. Mas eu sei que o Manus ele faz muitas tarefas. Ele é capaz de acessar, sabe, seu navegador, acredito que seu computador também, e realizar algumas ferramentas. Então ele já vem como um agente pronto, né? E aí o que você vai fazer com esse aprendizado que você teve das APIs ou de pagar alguém para criar automações complexas e tal? Então, assim, se você não tem hoje ainda se dedicado tanto ao estudo e a se atualizar sobre inteligência artificial, talvez você esteja simplesmente poupando energia. E no momento que for preciso realizar essa atualização, talvez vai ser muito mais fácil para você do que está sendo para mim, por exemplo, que estou buscando me atualizar desde que o ChatGPT foi lançado. Mas por quê? Porque eu tenho trabalhado diretamente nessa área. Então, para os profissionais que têm trabalhado diretamente na área de inteligência artificial, aí sim, cara, você não pode deixar de cada espirro ali que um CEO de uma dessas empresas dá, você tem que estar ali anotando, estudando, testando, né? Vamos testar esse espirro aqui para ver se como é que está o som desse espirro, né? Então, para os profissionais de inteligência artificial, tudo certo. Se você é um profissional de outra área e ainda não começou a se atualizar, tá tranquilo, cara. Não se preocupe. Qual é o desafio? O desafio é que, bom, muitas coisas para as quais você já poderia estar se atualizando não ficarão obsoletas. E é difícil saber, quase impossível, né? O que vai ficar obsoleto, o que não vai, né? A gente está acompanhando isso para ter essas respostas. Quando eu vou fazer uma consultoria, o meu objetivo
ao atender o meu cliente, não é assim, pá, empurrar tudo para ele, vamos, faça essa automação aqui, faça essa automação ali. Não, calma, peraí, o que que realmente precisa e dá para ser feito da forma mais simples possível para que o cliente não tenha que refazer todo o seu processo daqui a 2 meses, quando for lançada uma ferramenta mais nova. Então, esse é o pensamento que eu tenho. E eu vou te dar o exemplo da internet. Porque quando a internet começou a ser desenvolvida, também era assim. Nossa, foi descoberto o protocolo TCP/IP. Agora dá para fazer, sabe, várias coisas. Nossa, agora surgiu o DNS, né? Meu Deus, descobriram a linguagem de programação HTML. Agora eu vou estudar HTML para aprender a fazer site. Beleza. Hoje você faz site aí com algumas ferramentas sem entender absolutamente nada de programação, porque não precisa, né? Então, só que no desenvolvimento da internet não teve o hype da internet, porque ainda não tinha a internet para poder divulgar esse hype. Hoje tem, né? E, infelizmente, é, talvez por não estar ainda antenado para esse ponto que eu estou colocando, ou talvez pela ganância, ou simplesmente pela necessidade, né, de vender, que nós temos, né, nós precisamos vender, ganhar nosso dinheiro, pagar nossas contas, acabam trazendo esse cenário assustador, né? Eu vejo muitas propagandas relacionadas a serviços de inteligência artificial que chegam, sabe, mostrando o quanto você está para trás, o quanto esse é o novo mundo e você precisa se mexer agora, né? Compre meu curso, faça, entre para minha comunidade, né? E beleza, pode ser uma estratégia que realmente seja mais lucrativa para a pessoa que está usando essa do que para mim que estou usando tipo assim, ó, calma, você não precisa, né, contratar isso ainda e tal. Mas, bom, 2 pontos, né? Um é que eu preciso me diferenciar dos profissionais do mercado, e segundo, que eu sinto que eu preciso ser verdadeiro e transparente, porque eu também acredito que a transparência, ela gera conexão, ela gera, sabe, a sinceridade, a transparência, a verdade, ela gera conexão, e conexão gera vendas também, né? Então eu não acho que eu estou em desvantagem, né, por estar trazendo esses elementos para você que está assistindo, né? E que pode ser um provável cliente, quem sabe, né? Inclusive, se quiser fazer uma consultoria comigo aí, entre em contato, né? Na descrição do vídeo, vou deixar aí os contatos. Mas a mensagem principal, né? Para resumir tudo que eu disse é: calma, a IA ainda está em fase de maturação. Em algum momento ela vai se estabilizar mais, e se for só simplesmente a partir desse momento que você vai começar a mexer com isso, você vai conseguir acompanhar. Você vai conseguir acompanhar. Fique tranquilo. Agora, se você já quer começar a utilizar os benefícios hoje, já quer começar a ver o que de simples, o que de tranquilo, né? O que não tenha tantos custos com API, com outras ferramentas, que você pode aplicar no seu cotidiano hoje, no seu trabalho. Se você quer começar a fazer isso, já fale comigo. Eu prometo que eu vou te oferecer soluções que sejam práticas, simples e com o menor risco de obsolescência possível. Espero que eu tenha te ajudado a reduzir um pouco dessa ansiedade, né? Então, é isso. Mais foco, menos ansiedade. Não, tô brincando. Enfim, tamo junto. Valeu!